as nossas emoções são realmente responsáveis por aquela vontade que a gente realmente tem de comer. E é essa vontade que a gente tem de comer que faz com que a gente não consiga emagrecer. Porque afinal, o que comer a gente sabe, o que a gente não sabe é como fazer para comer somente o necessário para emagrecer. E quando a gente fala em vontade de comer, né, essa vontade está aliada a sentimentos, a sensações, a vivências, a experiências que a gente traz da vida. E hoje eu quero te trazer exatamente essa clareza sobre como as tuas emoções acabam interferindo nessa vontade de comer e de que forma é que tu acaba comendo, às vezes até sem perceber que tu é realmente influenciada por uma emoção, por um sentimento. Então, para introduzir esse assunto, antes de mais nada, eu quero te explicar exatamente a diferença da fome física para a fome emocional. Como assim, Nath? Fome não é fome? Não, existem dois tipos de fome e a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a diferenciar esses dois tipos de fome. Por quê? Porque quando a gente aprende, tem uma frase que diz assim: quem aprende não depende. Então é exatamente isso. Quando a gente aprende, a gente começa a se questionar no nosso dia a dia. E aí lembra que eu te falei que os nossos questionamentos, né? Quando a gente se questiona, a gente se abre para o novo, se abre para novas possibilidades, e assim a gente consegue perceber outros caminhos, né? O questionamento nos leva ao entendimento de que, de repente, a forma como a gente vem fazendo não é a forma mais assertiva. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender exatamente esses dois tipos de fome, para que a gente consiga escolher se vamos ou não comer de acordo com o tipo de fome que a gente está sentindo. Então, vamos lá. Vamos começar entendendo o que é essa fome física, né? Essa fome física, ela é uma fome que ela surge aos poucos. Ou seja, aos poucos tu vai sentindo um leve desconforto, tu vai sentindo uma sensação de estômago vazio, né? E aí, se tu demora mais a te alimentar, essa sensação de fome, ela vai aumentando, tu pode ter dor de cabeça, tu pode se sentir tonta, tu pode se sentir fraca, né? E ela tem a tendência de ir aumentando gradativamente. E por que que isso acontece? Quando o nosso organismo ele precisa lá das calorias, né? Ou seja, da energia para que a gente consiga manter as nossas funções vitais, existe uma descarga hormonal. Percebe que tudo por trás existe uma descarga hormonal. Então, existe uma descarga hormonal de um hormônio que vai mandar uma mensagenzinha lá para o teu cérebro, dizendo assim, é o momento dela se alimentar. E aí, esse estímulo cerebral vai fazer com que tu comece a ter os sintomas de fome. Então, veja bem, quando essa descarga hormonal acontece e que ela manda um sinal lá para o nosso cérebro e a gente passa a ter os sintomas da fome. Então, os sintomas da fome física, eles vão aumentando gradativamente, né? Aos poucos, assim, a cada hora que passa do teu dia que tu não se alimenta e que tu tá com aquela fome vai aumentando cada vez mais, né? E aí, esse é o momento que tu vai precisar te alimentar, porque na fome física é uma necessidade do nosso corpo, ou seja, as nossas necessidades realmente precisam ser atendidas, né? Assim como a necessidade de se sentir bem. Mas veja bem, quando a fome é física, essa fome física, ela não desperta desejo, ela não desperta curiosidade de alimentos. Ou seja, tu vai lá, tu come um prato, sei lá, de arroz, feijão, carne, salada, tu começa a comer, e aí no momento que tu começa a comer, na verdade, o que acontece? Esse hormônio diminui e outro hormônio começa a ser produzido pelo nosso organismo, né? O hormônio da fome, então, a gente conhece ele como grelina, e o hormônio da saciedade é conhecido como leptina. Então, quando tu tá com fome, os teus níveis de grelina aumentam, certo? Aí, quando tu começa a comer, os níveis de grelina começam a diminuir e começa
começam a aumentar os níveis de leptina. E por que que existe, né, esse sobe e desce hormonal? Justamente porque quando a leptina começa a subir, então vai um outro sinalzinho lá para o teu cérebro que diz o seguinte: opa, já é o suficiente, já me recuperei aqui de energia, pode parar de comer. E é por isso que a gente conhece esse hormônio como o hormônio da saciedade. É aquele hormônio que realmente vai te dar um sinal para te parar de comer. Então, esse é o sistema de fome e saciedade, que normalmente ele deveria estar muito regulado em todos os seres humanos, né? E aí, quando esse sistema está regulado, tu começa a comer e aí tu para porque tu te sente o quê? Satisfeita, né? Exatamente assim. E aí, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui e te dizer agora a importância do tu comer devagar, na verdade, né? Por que o comer devagar? Porque essa descarga hormonal, né, diminuição dos níveis do hormônio da fome e aumento dos níveis do hormônio da saciedade, leva um tempo para acontecer. Digamos que é em torno de 20 minutos. E se tu come muito rápido, tu acaba comendo a mais. Por quê? Porque não dá tempo de fazer com que esse hormônio da saciedade atinja níveis para mandar um sinalzinho lá para o teu cérebro de que já é o momento de tu parar de comer e que tu já está saciada. Então, por isso é muito importante o comer devagar. E aí a gente fala também o comer consciente, né? Mastigar bem o alimento, sentir o sabor, a textura, estar presente naquele momento da refeição, porque tudo isso vai te ajudar a realmente comer mais devagar. E aí, quanto mais devagar tu comer, menos tu vai precisar comer. Quanto mais devagar tu comer, mais tu vai conseguir te alimentar de acordo com a tua necessidade. E aí os excessos não acontecem e dessa forma tu não tem excesso de peso, né? Então, olha a importância. E agora vamos fechar o parênteses aqui, que normalmente esse sistema de fome e saciedade deveria estar regulado, só que na maioria das vezes ele não está. Por quê? Nós já nascemos com esse sistema de fome e saciedade muito bem estabelecido. E para te comprovar isso, basta que tu comece a prestar atenção num bebê logo que ele começou ali a sua introdução alimentar, né? Então a mãezinha tirou do peito e começou a dar o alimento para essa criança. Essa criança, ela tem um sistema de fome e saciedade muito bem estabelecido. E aí o que acontece? A mãezinha começa a dar na boca do bebê o alimento e chega um momento que o bebê vira o rosto. E ele vira o rosto justamente porque ele está dando um sinal lá para a mãezinha, dizendo assim: não, aqui chega, não quero mais, né? Ou então, se a mãe ainda dá uma forçadinha, o que acontece? O bebê bota a comida na boca, mas ele cospe tudo fora. Por quê? Porque ele não quer mais, ele já está saciado. Mas aí veja bem, conforme a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo novos sabores, né? A gente vai entendendo que o alimento não serve somente para a nossa necessidade física, mas também o alimento é uma fonte de prazer, o alimento às vezes é uma válvula de escape para sentimentos, né? Aí a gente sempre começa a comer um pouquinho a mais. Quantas vezes tu lembra que tu já saiu assim de uma refeição se sentindo extremamente cheia? Cada vez que a gente tem essa sensação de estar cheia, a gente está desregulando o nosso sistema de fome e saciedade. Ou seja, cada vez que a gente come a mais, cada vez que a gente come em excesso, a gente está mandando lá para o nosso sistema uma super mensagem de que a gente precisa comer mais para estar satisfeito. E dessa forma é que a gente começa a comer cada vez mais, e aí a gente come além daquilo que o nosso corpo realmente precisa para manter as nossas funções vitais, certo? E aí que a gente acaba cometendo os excessos, né? Comendo a mais, e assim a gente vai alcançando cada vez um peso maior ao longo da nossa vida.
Exatamente assim que acontece. Mas aí eu quero te dizer que o que mais desregula esse sistema de fome e saciedade é exatamente o alimentar das tuas emoções. Então vamos pensar o seguinte, né, Nath, mas por que que eu uso o alimento para suprir o meu lado emocional? Porque veja bem, vamos voltar de novo lá no tempo onde a gente era criança, né? E aí a gente não era mais bebê, mas a gente já tinha crescido um pouquinho. Então a gente já tinha comido bala, picolé, sorvete, chocolate. A gente já tinha desenvolvido uma certa sensação de prazer em relação ao alimento, né? Por ele ser gostoso, por ele ser saboroso. E aí a gente vai crescendo, né? Quando a gente vai fazer lá as primeiras vacinas, por exemplo, a gente vai lá e aí a enfermeira lá do local, ela diz assim, deixa eu fazer vacina que depois tu ganha um presente. Tu já sai lá da enfermaria com um pirulito na mão, né? Então, ou seja, tu já aliou, ali tu já começou a aliar uma sensação de, eu tô sentindo dor, eu mereço uma recompensa. E essa recompensa normalmente é o alimento. E aí tu vai crescendo um pouquinho mais, e o que acontece? Tu começa a brincar na rua, né? Aí tu cai, rala o joelho, daí vem a avózinha lá e diz, filhinha, vem aqui que a avó vai te dar um chocolatinho. Ou seja, mais uma vez tu começou a aliar a dor ao alimento. E aí, cada vez que tu vai crescendo, que tu tem situações desconfortáveis, que tu tem sentimento de dor, qual é a mensagem que o teu cérebro vai te mandar? Justamente a mensagem das tuas memórias, das tuas vivências. Vai dizer o seguinte, fulaninha, tu tá com dor. Lembra que quando tu tem dor, se tu comer o chocolate ou o pirulito, essa dor suaviza, essa dor ameniza. E é assim que tu vai buscando o alimento para suprir as tuas emoções, as tuas sensações. E aí, como é que funciona a fome emocional, né? Quando a gente começa realmente a aliar o alimento a emoções, a sentimentos, a dor, aí é que a gente começa a despertar a nossa fome emocional. Veja bem, a gente nasce somente com a fome física e a gente desenvolve a fome emocional ao longo das nossas vidas. E como é que é essa fome emocional? Essa fome emocional é uma fome que ela surge do nada. Ela é uma fome que eu chamo de fome emergencial, sabe? Tu diz assim, opa, quero comer alguma coisa. E aí tu fica aquele quero comer alguma coisa, o que pode ser, o que pode ser. E aí essa fome, ela abre espaço para tua curiosidade. Então ela desperta desejo por alimentos específicos. Veja bem, a fome física, se tu comer qualquer coisa, ela é suprida, ela é sanada. A fome emocional, ninguém supre uma fome emocional com brócolis e cenoura. Não. Normalmente a fome emocional, ela vai te despertar desejos por alimentos específicos. E que tipo de alimentos, né? Alimentos com mais gordura, alimentos com mais açúcar, né? Então, o chocolate, o doce, o pastel da padaria, a pizza, o hambúrguer. Então, são alimentos que eu chamo de alimentos mais pesados. Por que alimentos mais pesados? São alimentos com uma maior densidade calórica, ou seja, alimentos muito mais calóricos do que aqueles alimentos que a natureza nos oferece. Então, é onde a gente vai sempre dar prioridade aos alimentos industrializados, com corantes, com conservantes, né? Aqueles pacotes do mercado, enfim, ou os fast foods, exatamente isso. E aí, essa fome te desperta esse desejo. E, gente, se tu não começar a comer, tu começa a pensar em comida o tempo todo, até que tu começa a comer. Mas aí tu come o salgado, aí tu percebe que não era o salgado, tu já tem uma sensação de comer o doce. Aí tu come o doce, não era o doce, aí tu volta pro salgado. E assim tu passa o dia todo comendo. O dia todo comendo. E aí lá no final do dia tu te dá conta, meu Deus, eu passei o dia todo comendo. E é algo que tu faz de forma até inconsciente,
né? Quantas vezes isso aí da tua vida tu já disse assim, ó, ai, quando eu vi eu já tinha comido, quando eu vi eu comi. Então isso é exatamente sintomas de uma fome emocional. A fome emocional faz que tu normalmente coma em excesso, porque ela não é sanada nunca. E veja bem, por que que ela não é suprida de nenhuma forma? Porque essa fome emocional, ela não vem de uma necessidade do nosso organismo, ela não vem de uma necessidade da nossa fisiologia, não é uma necessidade de energia, muito pelo contrário, é uma necessidade de se sentir bem, de estar bem. E aí, qual é o sentimento que o alimento te traz? Ele te traz exatamente esse sentimento de estar satisfeito. E aí, gente, eu sempre digo aqui no meu Instagram, para quem me acompanha, que quem tem excesso de peso, na maior parte das vezes, alimenta a sua fome emocional e não a sua fome física. Sabe que em uma das pacientes que eu atendi, explicando a ela essa situação de fome física e fome emocional, expliquei para ela direitinho, né, os sintomas realmente da fome física, e ela me disse o seguinte: Nath, eu não lembro a última vez que eu comi por realmente ter fome física, né? A minha necessidade de ter energia. Por quê, gente? Porque quanto mais a gente alimenta a nossa fome emocional, mais desejo pelo alimento a gente tem e automaticamente maior é a nossa vontade de comer. E é exatamente por isso que tu não consegue resistir à tua vontade de comer. E é a tua vontade de comer, feito uma capivara nervosa, que realmente não deixa com que tu emagreça. Porque tu não vai emagrecer se tu cometer excessos. E veja bem o que eu estou te dizendo, a fome física, nós não temos o excesso. Na fome emocional, nós temos o excesso. Então, o que realmente faz com que a gente tenha excesso de peso? Alimentar a fome emocional. E que essa fome emocional, ela tem um ciclo, certo? Ela tem um ciclo, que é um ciclo que inicia e que normalmente ele não tem fim nunca. E como é que inicia o ciclo da fome emocional? Existe um gatilho, algo que acontece que manda informação lá para o teu cérebro de que você precisa de algo para se sentir bem. Esses gatilhos, nós vamos falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, eles acabam fazendo com que te desperte essa fome emergencial, né? Então é o momento que tu começa a pensar o que eu vou comer, o que eu não vou comer, e aí tu começa a comer, tu decide comer, e aí digamos que tu está lá numa dieta restritiva, é o momento que tu chuta o balde e come até os pés da mesa, os rebocos da parede, né? A gente come tudo que vem pela frente. Só que veja bem, aí a gente come e aí a gente tem uma sensação de estar suprida, de estar satisfeita, mas é uma sensação momentânea. Por que é uma sensação momentânea? Porque o que realmente acontece é logo após que tu tem esses episódios de comer em excesso. Logo após do comer em excesso, vem a culpa, gente. Então, tu começa a sentir uma culpa muito grande por ter comido. E por que tu sente essa culpa? Porque qual é o teu desejo? O teu desejo não é ser magra, não é poder usar a roupa que tu quer, não é poder ir para a praia e colocar um biquíni sem se preocupar. O teu desejo não é poder sair sem se preocupar que roupa vai colocar. O teu desejo não é entrar numa loja e poder escolher a roupa que tu quer usar e não ser escolhida por ela. O teu desejo não é, de repente, parar de se esconder tendo em vista a vergonha do teu corpo. O teu desejo não é te olhar no espelho e realmente se sentir satisfeita com a tua imagem. É exatamente por conta de todo esse teu desejo que essa culpa vem. A principal coisa que a gente precisa entender no processo de emagrecimento é que a gente precisa ter o quê? Congruência, certo? Congruência por quê? Porque as nossas ações precisam estar de acordo com os nossos desejos. E o que acontece na fome emocional?
Tu quer uma coisa, mas tu está fazendo outra, ou seja, tu quer ir para a direita, mas tu está indo para a esquerda, né? Ao contrário, tu quer ir para a direita, mas tu está indo para a esquerda, entende? Então, o que acontece nessa fome emocional? Tu não está sendo congruente com o teu real desejo. E o teu real desejo é aquilo que vai te trazer sentimentos bons, que vai te trazer boas sensações, que realmente vai te trazer felicidade, sabe? Que vai contribuir na tua felicidade. Então, tu tá seguindo por caminhos opostos. E é exatamente por isso que vem a culpa. Porque tu sabe que aquela atitude que tu está tendo não vai te levar a alcançar o teu desejo. Ou seja, tu está sendo incoerente com aquilo que tu realmente espera para a tua vida. E essa culpa, gente, ela toma conta da gente de uma forma tão grande que ela acaba diminuindo ainda mais a nossa autoestima, ela acaba potencializando aquele nosso sentimento de que a gente não consegue emagrecer e de que a gente é incapaz e de que a gente é fracassada, sabe? E de que todo mundo consegue, menos tu. E ela começa a alimentar aquele sentimento de que todas as outras mulheres são lindas e você não é linda, né? Ou seja, ela mexe demais na tua autoestima, na tua confiança, ela mexe, gente, no teu desejo pela vida. Veja bem todos os sentimentos que são gerados a partir desta culpa. E aí, gente, todos esses sentimentos aqui, eles já são o quê? Um gatilho para despertar novamente aquele desejo por comida. E é exatamente que tu tem vontade de comer o tempo todo, porque esses sentimentos ruins vão te causar uma necessidade de comer, porque a comida, mesmo que momentaneamente, ela te traz sim uma sensação de prazer, entende? Então, o que tu precisa entender é que esses sentimentos ruins todos te fazem comer. Mas, Nath, por que esses sentimentos ruins todos me fazem comer? Porque, veja bem, nós, seres humanos, temos necessidades que precisam ser atendidas. Além da nossa necessidade energética, né, que é para manter as nossas funções vitais, nós também temos a necessidade de se sentir bem. Por quê? Porque ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para viver uma vida mais ou menos. Nós nascemos para viver o nosso melhor. E o fato de tu não estar vivendo o teu melhor te causa uma insatisfação. Ou seja, liga o alerta de sofrimento dentro do teu sistema. É como se teu sistema ligasse um alerta dizendo assim: ei, ó, atenção aí, galera. A fulaninha aqui está em sofrimento. Levanta aí, níveis hormonais. Funcionem aí, manda lá, manda a vontade de comer, porque o alimento vai suprir essa nossa necessidade de estar bem. Percebe? E aí, quando tu tá te sentindo mal, automaticamente a tua vontade de comer aumenta. Justamente porque o alimento também tem uma fonte de prazer, né? Só que quando a gente tá nesse ciclo sem fim da fome emocional, essa fonte de prazer do alimento, ela deixa de ser uma fonte de prazer e ela se torna uma necessidade, né? E aí o alimento perde a sua função de te trazer prazer, porque tu fica como se fosse dependente dele para viver. E aí tu vai dizer assim, mas Nath, comida vicia? Não, comida não vicia. Por que não vicia? Não é que nem a droga, né, que vicia. Comida não vicia. Por quê? Porque a comida não tem o poder de fazer alterações químicas, sabe? Não faz alterações no teu sistema cerebral. Então, por isso que comida não vicia, exceto a cafeína, né? Agora, tu é viciada no quê? Não é na comida, é no hábito de comer. E o que é o comer? É um comportamento, ou seja, tu criou um hábito na tua vida de alimentar todas as tuas emoções com o alimento. Isso sim é o teu vício. O teu vício é em comer. Eu tive compulsão alimentar, né?
Mas mesmo no meu processo de cura, eu nunca tinha pensado na compulsão dessa forma. Mas uma das primeiras pacientes que eu atendi, ela tinha compulsão alimentar e eu estava fazendo um curso de extensão em compulsão alimentar para entender mais a fundo a, a técnica mesmo, né, a teoria da compulsão, porque eu conhecia muito bem a prática. E aí eu atendi a minha primeira paciente que tinha compulsão alimentar. E ela me disse o seguinte: Nath, eu me sinto dependente do alimento. A sensação que eu tenho é que eu não consigo viver se eu não passar o tempo todo comendo. E aí eu disse para ela: ótimo, da mesma forma que um drogado se liberta de um vício, tu também tem que fazer isso, né? E aí ela me disse o seguinte, e que foi um momento que realmente me impactou, né? Porque eu nunca tinha pensado por esse lado. Ela me disse o seguinte: pois é, Nath, mas o drogado, né? Ele vai para uma clínica de reabilitação e ele fica longe da droga. Ele não precisa ter contato com a droga. E aí ele fica um período e aí ele consegue passar pelo processo todo de abstinência, certo? E ele se recupera. Agora, como que eu vou ficar longe do meu vício? Se eu não consigo viver se eu não comer. E exatamente isso ela me questionou. Como eu faço para vencer o meu vício em comer se eu não posso ficar longe da comida? E isso, gente, realmente é algo muito complicado de se fazer, mas eu quero te dizer que é possível, sim. É muito possível e tu não precisa te afastar do alimento, né? Até porque tu nem sobreviveria dessa forma. Mas tu precisa aprender a estabelecer um novo relacionamento com o alimento. Vamos pensar aqui, já que a gente está falando de relacionamento, que tu tenha um relacionamento hoje muito conturbado, sabe? Um relacionamento com muitas brigas, um relacionamento, enfim, que não te faz bem, que aquele relacionamento que tu chega em casa e tu diz, ai, que saco tá aqui, sabe? Que tu tem um relacionamento muito ruim. Mas tu pensa o seguinte, isso é normal. É isso, porque se eu trocar, só vai mudar o marido, é tudo igual. Então tu tem essa sensação. Só que aí tu decide terminar esse teu relacionamento. E aí tu encontra uma outra pessoa para te relacionar que é muito diferente a forma como tu se relaciona com ela. Sabe? É uma pessoa que não tem posse sobre você, que não tem ciúmes, é uma pessoa que se importa com a tua felicidade, que se importa se tu está bem, se tu não está, que se importa com os teus sentimentos, que te dá carinho, que te dá amor, que te dá atenção, certo? Só que tu não tá acostumada com aquilo. E aí tu começa a achar aquilo estranho. Estranho, estranho. Se tu não aprender a te relacionar novamente, né, e de uma outra forma, com outra pessoa, tu vai trazer as tuas vivências do relacionamento antigo para o relacionamento novo, e aí tu vai começar a criar caso, sabe? Tu vai começar a desconfiar de tanta coisa boa. Aí tu vai dizer, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Aí tu vai começar a achar pelo em ovo, até que tu vai sair daquela relação. Por quê, gente? Porque tu não aprendeu a te relacionar de uma forma diferente. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer para que a gente consiga conviver com o alimento. Nath, mas como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai estabelecer uma nova relação com o alimento? A primeira coisa que tu precisa entender é o porquê você come, né? Quando a gente pensa em emagrecer, a gente pensa o que eu tenho que comer. Só que essa é a última pergunta que a gente deve fazer. A primeira pergunta é por que eu como? Por que eu não consigo resistir à minha vontade de comer? O que realmente está me levando a comer dessa forma? Sabe? E aí, quando a gente começa a olhar lá para a raiz do nosso problema, aí as coisas começam a melhorar. Por quê? Porque a gente vai direto na raiz do problema. Tentar emagrecer, veja bem, o excesso de peso, ele é um sintoma na tua vida hoje.
E a gente, quando a gente está doente, a gente não trata o sintoma. A gente trata a causa que está gerando aquele sintoma. Caso contrário, a gente tem que tratar o sintoma a vida toda. Por exemplo, quando alguém está depressivo, ela pode até ir no psiquiatra tomar antidepressivo, mas junto a isso, ela tem que fazer um processo terapêutico para entender a causa da depressão. Caso contrário, ela vai ficar dependente daquele medicamento o resto da vida. Então, é exatamente isso que a gente faz no processo de emagrecimento, mas a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. Então, quando a gente busca somente emagrecer, a gente está buscando tratar o sintoma a vida toda. E aí, por isso que tu diz, eu tô a vida toda tentando emagrecer. Claro, tu tá a vida toda tratando o teu sintoma. E todo sintoma tem uma causa, sabe? Agora, qual é essa causa? Da onde vem isso? E quando a gente fala nessa causa, nessa raiz do problema, isso nada mais é do que todos aqueles gatilhos que despertam a tua fome emocional. E é justamente aqui que tu precisa focar a tua atenção, a tua energia. Caso contrário, esse sintoma aqui, que é o excesso de peso, ele nunca vai desaparecer da tua vida. E é por isso que até hoje tu não consegue emagrecer. E é por isso que até hoje tu fica buscando dietas milagrosas. É por isso que até hoje tudo que te falam que emagrece, tu vai lá e faz. Agora, gente, o índice de reganho de peso na cirurgia bariátrica ele é muito alto. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica, ela simplesmente vai lá, ela faz um corte, dependendo da técnica que for usada, né? Ela diminui o tamanho do teu estômago, tu vai comer menos. Mas aqueles gatilhos vão estar todos aqui. Ou seja, tu ainda vai ter vontade de comer. Lá no início, tu não vai conseguir, porque tu não vai conseguir comer. Até porque se tu comer logo depois de uma cirurgia, tu pode, inclusive, morrer por comer, né? Pode romper ali, enfim, pode dar muitos problemas. Agora, com o tempo, né, pós-cirurgia, esses gatilhos, eles ainda estão aqui, eles ainda ficam dando sinais para que você coma, porque você não resolveu isso na tua vida, certo? E aí, conforme o tempo da cirurgia vai passando, tu vai comendo um pouquinho mais, tu vai te testando, sabe? Da mesma forma que acontecia quando tu era pequena. Digamos que no início tu conseguia comer uma fatia de pão, depois tu comeu duas, depois tu comeu três, depois tu comeu quatro. E por que eu sei disso, gente? Porque chegou um momento da minha vida que à noite eu sentava para jantar e eu sempre gostava de tomar café à noite, né? Eu cheguei a comer seis torradas, ou seja, 12 fatias de pão. E eu ainda depois tomava um café com pão de mel. Eu conseguia comer isso quando eu era pequena? Não. Eu fui testando o meu organismo para ver o quanto eu ia conseguindo comer. E cada vez que eu comia em excesso, eu conseguia, digamos, abrir um espaço maior para continuar comendo cada vez mais excesso. Então, é exatamente isso que tu precisa perceber. Que a cirurgia bariátrica, ela não vai tratar a raiz do teu problema. Ela não vai solucionar o teu problema, aquilo que te causa o sintoma. Nem a cirurgia bariátrica, nem o medicamento, nem uma dieta, nada. Nada. Então, antes de tu pensar em que dieta eu vou fazer, o que eu vou fazer para emagrecer, tu tem que pensar o que está te causando excesso de peso. E aí tu tem que começar a se observar. O que é que te desperta aquele desejo de comer? Quando aquele desejo de comer vinha assim do nada, não vá agir no impulso. Porque se tu agir no impulso, tu não fica pensando. Tu não entende de onde vem. Quando vier aquela vontade de comer, ao invés de tu pensar o que eu vou comer, pense, por que eu tô com vontade de comer? O que aconteceu? Sabe? Eu teve uma das minhas alunas que me dizia o seguinte: Nath, eu tinha uma gaveta, ela tinha porque ela aboliu essa gaveta, né? Ela disse, eu tenho uma gaveta lá no meu trabalho, que eu tenho chocolate, tem um monte de coisa, e volta e meia eu abro aquela gaveta e eu como, e eu como, e eu como. E aí eu comecei a conversar com ela para entender em qual momento que ela tinha o ato de abrir a gaveta. Veja bem, o problema dela era abrir a gaveta e comer.
Então a gente tinha que entender o que levava ela a abrir a gaveta. Por quê? Porque toda ação que a gente tem na nossa vida, né, o ato de abrir uma gaveta, ela é gerada a partir de um pensamento. Então, o que me leva a abrir a gaveta? Então, entende que é muito mais profundo, é muito antes do abrir a gaveta? E aí, conversando com ela, né? Conversando. Aí ela entendeu que sempre que ela tinha uma situação no trabalho onde ela achava que não conseguia resolver, ou seja, ela duvidava da própria capacidade dela, ela abria a gaveta e comia. Porque era o momento que ela se distraía. Por quê, gente? Porque ela estava duvidando da capacidade dela. Ela estava achando que ela não ia conseguir dar conta daquilo. Então, ela comia justamente para trazer aquela sensação de bem-estar, de prazer. E aí, a gente desenvolveu técnicas, eu e ela, né? Nós desenvolvemos algumas técnicas para ela abolir essa gaveta, né? E para que ela então tivesse um outro tipo de ação no momento que ela se sentisse incapaz, né? Então eu ensinei a ela como ela devia fazer para mudar esse sentimento, porque veja bem, o sentimento de incapacidade fazia com que ela abrisse a gaveta para comer. E aí, dentro da realidade dela, né, dentro daquela situação que ela estava me trazendo, a gente criou ferramentas práticas para que ela realmente mudasse a ação. E adivinha o que aconteceu, gente? Hoje ela não tem mais essa gaveta, ela não precisa mais dessa gaveta e, consequentemente, ela já eliminou aí muito peso, está magra, feliz e contente e melhor do que isso, ela não tem mais a sensação de incapacidade. Ela retomou a autoestima dela, ela retomou a confiança dela e assim ela está vivendo uma vida muito mais leve. E é essa leveza da vida que realmente vai te trazer a leveza que tu tanto quer na balança. Para que tu entenda melhor, vamos pensar aí, eu tenho certeza que tu conhece alguém já que parou de fumar, certo? O que é o fumar? Fumar é um hábito do mesmo jeito que o comer é. E quem fuma, gente, fuma o tempo todo e nem percebe que fuma. Né? Tanto que eu já convivi muito, meu pai foi fumante por muito tempo, né? Então eu já convivi muito com pessoas que fumam e a gente costuma dizer assim: nossa, mas tu vai fumar outro cigarro? Mas eu não fumei agora. A pessoa nem percebe o quanto ela tá fumando, justamente porque é um ato automático, certo? Agora veja bem: a pessoa que fuma, ela tem gatilhos, ela tem gatilhos que despertam a vontade de fumar. Às vezes é um estresse, às vezes é o fato de não estar fazendo nada, às vezes é o cafezinho preto depois do almoço, sabe? São várias situações que despertam o desejo pelo cigarro. E aí ela fuma e ela tem o quê? Uma recompensa. Daí é um momento que ela diz: ai, que maravilha, fumei meu cigarro aqui, né? E aí essa pessoa que fuma, ela precisa parar de fumar. Porque ela recebeu uma notícia do médico e o médico disse para ela o seguinte: olha, ou tu para de fumar agora, ou tu vai morrer amanhã. E ela, meu Deus, eu preciso parar de fumar. Ela leva assim aquele. Não sei se eu posso falar palavra. Ela leva assim um susto, e ela entende que ela tem que parar de fumar, afinal ela não quer morrer, ela quer viver. E aí ela começa, não sei se tu já percebeu, todo mundo que para de fumar, o que faz, gente, normalmente? Começa a comer. Porque aí cada vez que tem a vontade de fumar, vai lá e come uma balinha, come um chiclete, come um chocolate, né? E aí começa a comer a mais. Por que eles têm que comer no lugar de fumar? Porque os gatilhos continuam ali. Aquilo que desperta o desejo continua ali. Então, para que a gente para que ele não coma no lugar de fumar, tem que vir aqui na raiz do problema, entendendo exatamente quais são os gatilhos que despertam o desejo, entende? É como no emagrecimento e é como em qualquer coisa que queira mudar na tua vida. E aí, normalmente, gente, o que acontece com quem para de fumar? Engorda. Por quê? Porque cigarro emagrece? Não, justamente porque come a mais, né? Então, exatamente por isso. E é isso que acontece na nossa vida. Nós temos gatilhos que despertam o desejo pelo alimento. Só que a gente só pensa no desejo pelo alimento. A gente não pensa naquilo que leva ao desejo. Então, como é que tu vai entender
realmente o que está te fazendo comer. É não agindo no impulso. Veja bem, o primeiro passo da nossa cura é tornar consciente. Ninguém muda aquilo que não conhece. Não tem como tu mudar uma coisa na tua vida se tu não conhece aquilo. Digamos que a gente tem aqui uma estrada maravilhosa, tá? Com um tapete lindo, maravilhoso. E aí tu tá andando pela nossa estrada e aí tu cai num buraco. E aí tu te machuca e é ruim e tal, né? Daí tu sai desse buraco, vem a Nath e tira esse tapete e te mostra. E aí tu percebe que aquela estrada que parecia linda, assim, com aquele tapete, né? Que parecia uma estrada sem problema algum, ela é cheia de buracos. E aí tu visualiza todos aqueles buracos. E aí eu coloco o tapete de novo. Será que tu vai andar por essa estrada sem prestar atenção onde tu tá pisando? Ou será que tu vai ter atenção para não cair naqueles buracos que tu já caiu e que tu sabe que te ferem? Então percebe que o primeiro passo da nossa mudança é tornar consciente. Tornar consciente é entender exatamente o que te faz comer. Os outros 50% da nossa mudança é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente aprendeu. Ou seja, nessa estrada cheia de buracos, tu viu onde estão os buracos. O que tu vai fazer? Tu já vai criar estratégias, porque tu mentalizou onde estão os buracos para não cair naqueles buracos. Ou seja, o que é estratégia? Nada mais é do que ações que tu vai ter no teu campo de batalha, no teu dia a dia, para que tu não se machuque mais, para que tu não caia de novo naquele buraco que tu já caiu. Então é exatamente isso, é tornar consciente, é o porquê que eu como, por que eu tô comendo em excesso, qual é o sentimento que eu tô tentando suprir agora, sabe? Por que eu tô com esse desejo aqui? O que tá acontecendo? O que eu tô sentindo? É se conhecer, gente. E é muito mais profundo, sabe? A gente tem que fazer uma viagem para dentro da gente para que a gente comece a entender os nossos sentimentos e aí a gente desapegue, deixe para trás todas as vivências do passado que a gente não precisa carregar com a gente até o final da vida. E aí a gente precisa se acolher, né? Se trazer um conforto, um carinho, a gente precisa deixar a cobrança de lado e a gente precisa então conhecer aquilo que não está nos fazendo bem. Depois disso, a gente cria estratégias. A gente cria estratégias para aplicar no nosso dia a dia, para que efetivamente, então, a gente consiga mudar as nossas ações, ou seja, mudar os nossos comportamentos para que a gente tenha um resultado. E esse resultado é emagrecimento. E é por isso que emagrecer é uma consequência de uma cura. Então, tu cura e aí tu emagrece. Então, emagrecer é curar. E é por isso que tu precisa realmente olhar para as tuas emoções, para os teus sentimentos, tu precisa se entender para que assim tu consiga emagrecer. Caso contrário, o teu emagrecimento não vai acontecer.